Olha pessoal, eu vou ter que confessar pra vocês que eu não aguento mais design feito inteiramente por inteligência artificial. Mas calma lá, que eu não tô aqui pra julgar ninguém. Na verdade eu tô sim pra julgar um pouquinho só. Mas fato é que recentemente eu tenho visto muitos designs que só de bater o olho eu já percebi que foram feitos inteiramente por inteligência artificial. E não vou ser aquele cara que fala, você não pode usar IA pra nada, mas tem alguns casos que saltam aos olhos. Realmente eu comecei a pegar um certo ranço desse tipo de visual. E o curioso é que talvez eu não seja o único nessa. Eu tenho conversado com pessoas que relataram essa sensação de ranço, né? Não sei se existe um nome pra esse sentimento que a gente tem, sei lá, IA designofobia, algo do tipo, né? Que é aquele estranhamento, principalmente do lado visual da coisa. E hoje nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso, trazer algumas reflexões sobre o assunto e trazer alguns conteúdos legais pra vocês. Meu nome é Gustavo Belotto, entusiasta de tecnologia, e você tá no Curioso Digital. Eu faço aquele pedidinho que eu sempre faço aqui nos vídeos: se inscreva no canal, dê um like no vídeo que ajuda bastante, tudo aquilo que você tá acostumado, assim, no sininho das notificações, que ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante. E trazendo um pouco de informação aqui para esse vídeo, né, a primeira imagem que foi feita de forma generativa de IA foi feita pela inteligência chamada Aaron, e essas eram as imagens que ela gerava aqui, né. Foi um sistema criado por um artista programador chamado Harold Cohen, e ao contrário das tecnologias atuais, que são super rápidas e fáceis de utilizar, né, fáceis entre aspas, acho que esse é o principal problema, de você achar que é muito fácil fazer de qualquer jeito. Mas enfim, vou controlar meu ranço aqui. Na tecnologia do Aaron era um pouco diferente, né, da do Aaron ali, porque demorava um pouco mais a geração, inclusive até que o sistema demorou décadas para conseguir realmente gerar aquelas imagens do jeito e do estilo que ele desejava. E como eu comentei, essas foram as imagens que foram geradas aqui. Eu não sei qual que foi a primeira exatamente, tá, vou colocar algumas para vocês verem, mas eles têm meio que um estilo, né, próprio, dá pra perceber que foram talvez feita pela mesma inteligência aí. Eu confesso pra vocês, por mais que seja meio estranho ainda, eu acho que isso aqui tem mais vida do que muita coisa que eu tenho visto ultimamente. E de lá pra cá, obviamente, que muita coisa mudou. Eis que em 2021 foi lançado o DALL-E pela OpenAI, não confunda com o WALL-E, né, da Pixar, parecido o nome ali, acho que até deve ser por isso que colocaram esse nome, inclusive, que mudou o jogo completamente quando se fala de geração de imagens generativas. E o resto é história, várias outras tecnologias foram surgindo a partir daí, eis que chegamos no ponto que estamos exatamente nesse momento. E por falar em geração de imagem meio tosca, só um parênteses, nada a ver com o vídeo aqui, ó. Essa foi uma imagem que eu fiz de mim mesmo, pra ver como que eu ficava com uma tatuagem no braço. E de longe parece legal, mas, ó, se liga esse zoom que eu dei no meu rostinho aqui. Tá meio estranho, né? Minha filha racha o bico com essa imagem aqui, tá uma cara de... azedo, né? Não é uma pessoa feia, mas não sou eu, obviamente. Mas o fato é que hoje a gente é bombardeado por vários tipos de imagens feitas por IAs, né? Principalmente em redes sociais. Outro dia eu tava dando um pequeno scrollando ali meu Instagram, e eu fiquei prestando atenção na quantidade de percentual de coisas que apareciam pra mim de IA, e são muitas, né? Vou compartilhar alguns aqui. Eu vou dar um pequeno blur em algumas imagens pra não expor ninguém, porque não é o intuito, mas você percebe que tem muita coisa que foi feita de IA aqui, claramente, né? A gente consegue ver e já bater que foram feitas de IA. Recentemente, inclusive, eu vi um vídeo aqui que eu vou compartilhar o link completo com vocês, que é do Bruno Meira. Ele é um criador de conteúdo e eu achei interessante, né? Ele tava comentando sobre uma campanha que existe que é Voltem pro Canva. Eu adoro esse nome, inclusive. E cara, eu acho que eu sou muito a favor desse Voltem pro Canva, porque, mano, o Canva já era uma automação grande em várias funções ali que possibilitavam um tipo de design. Lógico que tinha uma padronização, entre aspas ali, mas possibilitava mais um grau de customização, de personalização. Você podia mudar formas, cores, então era menos engessado do que gerar completamente uma imagem por IA. E tem rolado, inclusive esse vídeo mostra aqui, ó, vou mostrar pra vocês, dar um play rapidão aqui. Essa imagem viralizou porque justamente está todo mundo utilizando o ChatGPT para criar imagens, e posso te falar que está todo mundo mais do mesmo, porque justamente o design do ChatGPT são parecidos. E realmente essa imagem tá uma total atrocidade. Eu sei que tem atrocidades feitas por design também antes de chegar na IA, mas essa aqui me chamou bastante atenção. E que nem eu comentei, eu não tô aqui pra apontar o dedo na cara de ninguém, né? Justamente eu acho, inclusive, que até o uso de IA de forma massificada, popularizado, digamos assim, ajuda muitas pessoas, né? Pensa, por exemplo, sei lá, na dona Cremilda, que faz bolos pro pessoal do bairro. Ela precisava de uma artezinha mínima ali, bonitinha, pra vender os seus produtos. E não necessariamente ela ia contratar um designer pra fazer uma grande identidade visual. Eu sei que até tem designers que tratam dessa parte mais... menos profissional, vou dizer assim, uma coisa mais, já fazer uma logomarca e tal, mas é interessante também, a senhorinha ali tem uma autonomia para conseguir fazer aquilo e conseguir vender os bolos dela. Pensa, de repente, sei lá, o lucro dela é R$1.000 por mês, você acha que ela vai gastar R$300 no designer pra fazer um logo, já faz um buraco no orçamento. Então, por exemplo, esses casos aqui, por exemplo, eu dei um scroll aqui no iFood,
Principalmente na parte de doces, doceria a gente vai encontrar bastante. Eu passo o pano total pra esse tipo de arte aqui, porque eu acho que faz muito sentido, tá? Acho que é até legal meio que popularizar isso e dar acessibilidade para as pessoas conseguirem ter a sua identidade visual de forma barata e rápida. Acho que isso é muito interessante. Que meio que é um bloqueio a menos para quem tá empreendendo, que já é uma coisa bem difícil de se fazer. E mesmo nesses logotipos mais simples, não dá pra dizer que o Canva também não resolveria, né? Você colocar no Canva lá ideias de logomarca para restaurante, vai ter vários desses aqui. Inclusive até acho que no iFood a maioria talvez seja até desses Canva, que não me irrita tanto a parte do Canva, porque é uma arte ali que você alterou. Pode ser que se você vai mudar de cidade vai ter uma outra parecida. Isso já aconteceu, tá? Uma hamburgueria que tinha o logo e na outra cidade ela só era verde e amarelo, só mudava ali. Mas tudo bem, cara, isso não é um grande problema. Ainda não é aquela imagem totalmente genérica, isso não me irrita tanto assim. Mas tem casos e casos, tá? Tem uns que eu acho que é meio relaxo, vou comentar. Eu entrei em contato com um restaurante aqui, eu vou colocar a imagem, eu vou apagar o nome deles, e eles não podem processar, porque essa imagem é totalmente genérica. Mas enfim, olha o logotipo desse lugar, cara. E é um restaurante que ele é caro, velho, ele é caro. Assim, é caro, eu não tô dizendo que não vale, mas assim, ele é caro pra mim, né? O valor dele é alto, mas tem toda uma estrutura de animais, que eu imagino que tem um custo alto pra se fazer. Mas, mano, essa arte é a mais genérica possível. Acho que foi o primeiro prompt que colocou. Vieram um monte de animalzinho do lado do outro. Acho que até se eu fizer um hoje rapidão, eu consigo um resultado melhor que esse. E deixou esse mesmo. Isso eu já acho um pouco relaxo, começa a me incomodar um pouco. Você notar os traços aqui, aquele bem traço de IA mesmo, aquelas imagens totalmente genéricas, aqui já me irrita um pouco. Continuando meu scroll aqui no Instagram, eu comecei a reparar, eu sigo bastante páginas de casas de show, principalmente de rock, né? Mas eu sigo outros gêneros também. E, cara, essa parte de flyer dominou total a IA, tá? Quem vivia de fazendo flyers, assim, pra essas empresas, meio que acho que vai ter que mudar o trampo ali, porque, cara, tem muitas feitas por IA que é claramente visto de IA. O que me incomoda um pouco é que tem algumas que já é bonitinho o design, sabe? Talvez eu até usava, ó, essas aqui, por exemplo. Não sei, de repente na anterior usava a IA, mas parecia mais sutil, parecia ter mais vida, sabe? Então, sei lá, eu não sei se precisa tanto dessas IA, parece uma coisa muito genérica. É que eu falei, talvez não tenha motivo, sabe? Novamente o Canva daria um bom jeito aqui, sabe? Eu não precisava usar tudo isso. Em alguns casos até fica meio forçado, tá? Por exemplo, tinha páginas que tinha a banda ali, mas era a foto da banda mesmo. Agora eles querem fazer a banda com fundo transparente, saindo uns saios de trás. Eu falei, não, essa banda não existe. Esses caras são os Power Rangers, mano. Isso me irrita um pouquinho. Só que tem uma questão. Ainda esses tipo de evento me irrita um pouco menos, não é o que mais me irrita, a gente tá escalonando aqui os que são mais irritantes pra mim, pelo menos pra mim na visão da parte de IA. Esses aqui pelo menos estão chamando você pra uma coisa real, tá? Então basicamente ele vai ter, no caso de um flyer de bandas, qual que é a banda que vai tocar, qual que é o horário que começa, o endereço da casa, o preço. Então são informações que você vai utilizar ali, mas ele não é o fim, sabe? Ele é um meio pra você chegar num evento, em alguma experiência real. Então, por isso que até me irrita visualmente, mas enfim, tem piores. E ainda nessa linha de artes que levam você para uma experiência real, eu tenho uma aqui que eu passo um pano total, mas aqui eu tô sendo bem enviesado e bem hipócrita, tá? Que são festas infantis. Ultimamente, a agenda dessas crianças hoje em dia parece mais concorrida que, sei lá, a minha vida inteira, minha adolescência inteira. Estão cheios de eventos e tal. E assim, eu percebo que muitos convitinhos de festa são feitos com IA. Você bate o olho e você vê também. Só que nesse caso eu passo um pouquinho o pano, porque se você tem filho, você vai saber o que eu tô falando. É um saco, é muito difícil organizar uma festa infantil, tem tantas coisas pra fazer, você fica exausto, então você não quer mais uma tarefa. Então, cara, faz seu convite de tô nem aí, eu vou fingir que não vi, tá? Mas eu até entendo nesse caso, porque, como eu falei, várias coisas pra serem feitas, você vai, eu vou fazer o maior design possível. Não, coloca informação e já era. O importante é as crianças correr, se esbaldar, comer pra caramba, e isso aí cair no chão e começar a chorar. Então o intuito é esse, então por isso que eu não ligo tanto no design pra festas infantis. Mas agora vamos pra ele, o que mais me incomoda, o que mais me irrita, que une duas coisas, que é uma arte genérica feita de IA e também um conteúdo genérico feito de IA, principalmente listas. Eu separei alguns aqui pra vocês que, cara, só de olhar aqui já me dá um certo ranço e dá vontade de desligar o computador quando eu vejo. Sei lá, novamente eu vou dar um blur aqui pra não expor ninguém. Esse tipo de coisa, quais são 10 erros comuns da sua banda? Os 10 camisetas, eu consigo muito conteúdo de futebol. Os 10 melhores, não sei o que lá, de coisa, o time dos sonhos, aqui conteúdo informativo, dicas de culinária, totalmente genérico, sabe? Parece que não tem vida o negócio. Esses são os que mais me incomodam, porque une duas coisas, tá? Eu até posso colocar aqui, por exemplo, a imagem de um prompt que eu gerei.
de listas, por exemplo, aqui é de filmes, que eu gosto bastante. É muito fácil você gerar uma lista de filmes de qualquer temática que você queira, tá? Você pode colocar ali. E tem até uma tática que os caras usam muito pra gerar engajamento. Aí me irrita mais ainda. Você começa a mexer nessa seara de internet, quando você vê algumas coisas que claramente são técnicas, assim, faz parte do jogo, eu sei, mas começa a me irritar um pouco, velho. Por exemplo, assim, você coloca uma lista... Você sabia, que é uma dica pra vocês, daria muito mais engajamento você colocar uma lista meio certa do que uma lista totalmente certa, porque assim, as pessoas gostam de discordar, elas gostam de te corrigir. Então, por exemplo, você colocar uma lista de 10 melhores filmes do século XXI, não precisa colocar os melhores, tá? Se você quiser engajar mesmo, coloca 8 melhores e 2 que são razoáveis, só pra ver o pessoal se xingar nos comentários, falar que você não sabe de nada, e vai ter uns que vão te defender também, por dizer que são bons, e aí seu engajamento vai lá pro alto, e o pessoal usa isso também, e as pessoas nem imaginam, mas enfim, só contando um pouquinho da seara da internet, como ela funciona. E pra fechar esse desabafo aqui de artes feitas por IA, uma que me incomoda muito são as comidas. Aqui eu comentei sobre os restaurantes, logotipos e tal, mas a comida em si eu ter visto cada atrocidade. Outro dia eu tava indo pra praia, eu moro aqui na região de São Paulo, que é próximo da serra que vai pro mar. Eu não sei por que exatamente, aqui uma curiosidade aleatória, aqui é no Vale do Paraíba, a gente desce lá pro litoral norte aqui de São Paulo, quem conhece aqui sabe o que eu tô falando, e parece que tem trocentos mil lugares que vendem o pão com linguiça. E curiosamente, todos têm o melhor pão de linguiça na região, né? Todos são o melhor de todos, parece aquelas propagandas de dentista, né? 9 em cada 10 dentistas indicam, é a mesma coisa. 9 em cada 10 pão com linguiça é o melhor de todos, assim. E eu vi cada coisa, eu vi um outdoor gigantesco com um lanche que não existe. Eu não sei, uma proporção tão mentirosa ali da linguiça, uma linguiça cortada perfeitamente. Aquele queijo, que não é queijo, é uma cola. Cara, irrita demais. Eu trouxe um exemplo aqui. Aqui foi eu que fiz, tá? Uma imagem. Aqui é uma dica do que você pode, ou não é que você pode, quem sou pra dizer que você não pode não, mas o que eu faria, né, no caso, eu tiraria, se eu fosse tirar foto de um lanche meu, por exemplo, eu pegaria um lanche real, pode jogar na IA, mas para melhorar a imagem, tratativa de imagem, não para gerar uma imagem nova. Olha a diferença aqui, por exemplo, eu peguei uma foto de um lanche aqui, isso aqui não é meu, tá, não foi eu que tirei, um lanche da internet, nem é um lanche tão atrativo visualmente, é uma foto meio comum. Cara, você coloca um prompt simples aqui, ele já dá uma cara bem boa, mas continua um lanche que existe, né? Isso aqui é um lanche que existe com uma boa iluminação, é que um bom fotógrafo faria num lanche real. Só que se você pedir para ele gerar inteiramente um lanche maravilhoso, olha o que ele gera. Sinceramente, gente, esse lanche existe, velho. Essa linguiça não existe, velho. Não tem como abraçar isso. Eu confesso que faria bem bravo se eu visse no cardápio essa imagem aqui, eu iria embora do restaurante. Não, tô exagerando. Eu gosto de comer, mas eu não ia embora, mas eu ficaria um pouco bravo. Mas em resumo, o que eu quero dizer com esse vídeo? Na verdade, eu não quero dizer nada, cada um faz o que quer, mas a minha reflexão é a seguinte. Será que vale a pena fazer tudo com IA? Será que a gente tá partindo para um mundo meio sem vida, sem nexo, de conteúdo morto, aquela teoria da internet morta, que parece conspiração, mas é muito real? Isso me preocupa um pouco realmente, de ver esses conteúdos que não foi feito por ninguém desenvolveu aqui, ninguém criou aquilo, eu tô lendo por quê? O robô tá me dizendo uma coisa que eu posso pesquisar, parece meio estranho. E outra reflexão que eu faço é, será que tudo vale a pena fazer com IA? Será que a IA melhora tudo mesmo? Até compartilhar um caso pessoal com vocês aqui, aconteceu 2 vezes recentemente, até por coincidência, que eu fui chamado para ajudar num caso. Eu não sou designer de profissão, mas eu mexo um pouco assim, até que tenho mexido bastante. E eu fui chamado para dar uma ajuda ali, no caso de artes que foram inteiramente feitas por IA, e chegou um momento que não estava insustentável, eles não conseguiam mais colocar correções, porque a IA não entendia o que era citado, ela corrigia uma coisa, bagunçava a outra, até do momento que não ajudava mais. Então aquele lado aquela ilusão de que a IA vai ajudar a criar aquela imagem ficou meio irreal, né? Tava mais atrapalhando do que ajudando. Por exemplo, nesse caso aí, é um folder que ia ser feito, e tinha várias informações, tinha uma imagem de fundo, mas tinha muito texto, vários posicionamentos. E aí ela entende tão perfeitamente, né? Talvez tenha IAs mais específicas de design, que você tem um controle maior, mas em geral, esse lado de pequenas modificações de posicionamento não é uma coisa tão legal pra você fazer IA. De repente você pega um fundo e joga esse texto no Canva mesmo, né? Nem precisa no Photoshop, vai no Canva que você tem um controle maior de formatação, de tamanho. A gente sabe, quem trabalha com diagramação, que qualquer coisinha às vezes caga o nosso layout, né? Você tá com o texto perfeito, a pessoa, eu esqueci de colocar o sobrenome do fulano. Você coloca o sobrenome, seu layout já vai pra casa do caramba, né? Pra não dizer outra coisa aqui. Então, faz muito mais sentido você não gerar totalmente IA e colocar, de repente, alguns elementos em IA, alguma coisa do tipo. Eu acho que a IA facilita muitas operações que você vai chegar no mesmo resultado. Que é um exemplo clássico, tirar o fundo de uma imagem. Isso é uma coisa que eu acho que a IA,
é a melhor amiga do design, né? A gente perdia muito tempo nesse sentido de, uma imagem que não é fundo transparente. Tinha que recortar, fazer uma tratativa, mexer em balanços de branco, várias coisas que a gente tinha que fazer ali. E hoje não, você coloca num clique ali, mano, perfeitinho, maravilhoso. Então isso é o tipo de coisa que não tá tirando a identidade visual da parada. É uma coisa que você já ia fazer, o resultado que você já ia chegar, só que ela faz mais rápido, então possibilita você gastar tempo com coisas que realmente importam no design final. Mas então é isso, pessoal, minha breve reflexão aqui sobre imagens de IA. Comente o que você acha desse tema, se você concorda, o que você tem visto aí de imagens feitas por inteligência artificial, que eu quero saber a sua opinião também. Pedidinho rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo com pessoas que gostem de inteligência artificial e também gostem de conteúdos de design. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, pessoal, valeu, tchau, tchau!